Bem, boa noite a todos. É um prazer estar coordenando esse encontro hoje nosso e sejam bem-vindos a mais esse evento, né, promovido pelo Conselho Científico. Hoje o tema é histeria, o caso Dora. E eu quero lembrar que semana que vem, quinta-feira, a gente vai ter uma continuação dessa discussão, tá? Vai ser com a histeria nas relações contemporâneas, quando dois psicanalistas, dois colegas nossos da casa, Ido Unguier e Luiz Fernando Galego, vão fazer suas considerações aí a respeito do filme Closer, Perto Demais, né? Se inscrevam, vejam o filme, vai ser bem legal. Hoje nós teremos dois apresentadores. O nosso convidado, o prezado psicanalista Zelig Lieberman, da Sociedade Psicanalística de Porto Alegre, e que é psicanalista didata da sociedade e psiquiatra também, psicanalista, e o nosso estimado Sérgio Almeida, aqui da SBPRJ, né? A gente costuma dar a palavra inicialmente para o nosso convidado, mas hoje essa ordem vai ser mudada, alterada, e o Sérgio vai ser o primeiro a falar, né? Isso somente devido às características da apresentação dele, o que já foi compartilhado, conversado com o Dr. Zelig. Cada colega terá 20 minutos para fazer a sua apresentação, né, a sua contribuição, e em seguida a gente vai abrir para as perguntas. Espero que vocês lembrem de mandar também o nome de vocês, tá? E, enfim, e depois eu quero que vocês anotem aí um telefone também, para e-mail, da Mônica Guiar. Onde é que está a câmera? Não é e-mail, não, é por WhatsApp. WhatsApp, não é e-mail, óbvio. Eu gostaria que vocês anotassem o telefone da Mônica, tá? Que é a nossa diretora do Conselho Científico, que eu vou dar agora o telefone para vocês anotarem, por favor. É 987937777. Tá? Repetindo, 987937777 para as perguntas e depois. E agora eu dou a palavra para o Sérgio, então, e vamos começar essa noite que vai ser certamente muito boa. Posso começar? Pode. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos vocês por uma chance que vocês estão me dando. Pelo seguinte, eu não pretendo falar sobre o caso Dora. E eu notei que as outras discussões que antecederam, elas ficaram muito centradas naqueles casos clínicos. E eu não sei, e talvez o colega Zelig de Porto Alegre possa me esclarecer mais, até eu gostaria também de fazer outro agradecimento, porque o Dr. Zelig tem um texto publicado sobre patologias da contemporaneidade, que foi uma leitura que eu fiz muito grato. Eu devo a ele muitas coisas que esse texto me despertou. Porque eu não sei se o caso Dora, o Freud trata da histeria. Apesar de, tradicionalmente, isso ser dito como tal, eu penso que é... Tá gente falando aí. Por favor, fechar o microfone, todo mundo. Bom, eu, lendo o caso já algumas vezes, a impressão que eu tenho é que, como todo casos clínicos do Freud, né, exceto o Homem dos Ratos, ele está mais interessado em, a partir dos casos, estabelecer algum aspecto
explicativo da teoria dele do que propriamente trazer à baila como ele trata e a concepção que ele tem efetivamente daquela patologia que ele se refere. Bom, então esse vai ser o meu modelo. Eu pretendo falar mais sobre a histeria que antecede Freud, a histeria que está contemporânea a Freud para chegar, se houver possibilidade, como esse autor, né, o nosso pai fundador, absorveu os ensinamentos que o antecederam. De qualquer forma, as minhas informações nasceram da leitura de alguns textos que eu reputo fundamentais. Um é o descobrimento do inconsciente, do Henry Hellenberger. Outro é a psicologia médica, do Grigor Zilborg. O terceiro, a biografia do Freud, que a Rudinesco fala. E o quarto, a quem eu devo o conhecimento, ao meu amigo Ney, que é a história da psiquiatria do Barry Porter, em 3 volumes, que dá muitos subsídios ao comparar esses 4 autores sobre os quais eu me debrucei. E de início me chama a atenção o engodo, isso já é uma afirmação que eu gostaria de colocar para discussão, o engodo que a histeria nos convoca a pensar. Em 1900, no 2º Congresso sobre Hipnotismo, em Paris, um obscuro médico belga chamado Koch, ele faz um comentário ao trabalho de um psiquiatra francês sobre hipnotismo chamado Félix Regnault. Então, ele diz uma frase que, a meu ver, marca e embasa todo o processo que a histeria nos convida, e no caso a Dora principalmente, nos obriga a pensar. Ele diz o seguinte: se queres ser enganado, experimenta com as histéricas. Essa frase do Koch, um médico belga que eu jamais ouvi falar, lendo, foi a partir da leitura do Hellenberg que me chamou a atenção. Se queres ser enganado, experimenta com as histéricas. Eu acho que isso vigora até hoje, né? Já começa pelo título, né? Sempre me foi passado que a histeria vinha dos gregos. Qual a minha surpresa, lendo o Porter, que os primeiros gregos que trabalharam sobre essa patologia não usavam o termo histeria. Usavam o termo histerikos, que significa vindo do útero. A histeria, que na verdade ela surge na Renascença, ela vem de histeros, que é alguma coisa que vem depois, e deu histerema, que é debilidade. Hipócrates, que foi o primeiro dos grandes médicos, ou talvez o grande médico, ele não usava a palavra histeria, usava histéricos, que significava algo que tomava o paciente, no caso, a paciente, em virtude dos deslocamentos que o útero fazia. A histeria, né? No caso, Hipócrates, o histerikos, ele derivava de complicações, de sufocamentos, de desconfortos dos mais variados, das mais variadas espécies, derivadas desse deslocamento que o útero fazia quando se ressecava. E esse ressecamento era devido a limitações da capacidade procriativa e da sexualidade. E o tratamento que ele propunha era fantástico, né? Ou amarrava o diafragma de forma que o útero não subisse, ou fazia fumigações na vagina com odores, segundo os autores, né? Com odores agradáveis, de forma que o útero voltasse de novo para o lugar. Essa concepção do deslocamento do útero foi durante muito tempo, vigorou durante muito tempo, sob outros autores clássicos, para quem interessa a história da psiquiatria, e de novo, eu falo aqui com o meu amigo Ney, o Ney sempre estimulou muito as minhas leituras da história da psiquiatria, e vários outros autores já tinham essa concepção, entre eles Areteu, que foi quem primeiro escreve sobre melancolia,
né, junto com Hipócrates. Ele tem um livro fantástico chamado De Signos et Causus Morborum, onde a mesma ideia do deslocamento do útero se mantinha, né? Entretanto, é com Galeno que isso muda. O Galeno diz, mas como é que o útero pode se deslocar se ele está preso na cavidade abdominal pelos ligamentos? Ah, é outra coisa, né? Isso é que é interessante, porque esses caras sabiam que existiam os ligamentos que mantinham o útero preso. Então, como é que algum órgão que está preso se desloca? Isso não tinha resposta. Ele diz, não é o deslocamento o problema. O problema são venenos que surgem em função da não existência de uma vida sexual. Ele chama a semente feminina fica estragada, e essa semente feminina estragada envenena o organismo, que se desloca e vai contaminar como um veneno todo o resto do corpo. Isto vai vigorar, essa ideia, que também tem um outro médico grego, que é Sorano, e muito interessante para quem estuda psicossomática, né? O Sorano também tinha a mesma ideia. A inflamação decorrente desses venenos, desse veneno uterino, devido à esterilidade, não era esterilidade, eles não usavam esse termo, devido à falência da semente feminina, é que produz esses venenos que vão intoxicar o organismo. Essa ideia vigora até, curiosamente, entra pela Renascença adiante, é aí que surge, os autores começam a falar de histeria, e vai, curiosamente, vigorar até 1700, até meados do século XVII. Do século XVIII. E é a partir de 1666, com um autor chamado Jean Marandet, que surge a teoria dos vapores. É muito interessante, né? Os franceses chamam le vaporeuse, os vapores tinham a mesma concepção. O fracasso do sêmen, aí já muda, já não é da semente feminina, é do sêmen feminino, junto com a não utilização do útero, gera vapores nocivos que, através da circulação sanguínea, chegam aos outros órgãos. Só que isso é discutido durante muito tempo, se esquecendo que, no entanto, Harvey, em 1628, ele descobre a circulação. Então, de novo, a histeria trazendo engodos, não é, às concepções médicas vigentes. Então, os vapores do útero, né, que eram devido a essas fermentações, era o que se chamava da concepção uterina iatroquímica. Aí começa a coisa complicar. O interregno da Idade Média, das bruxarias, aquela coisa toda, que a histeria estava muito ligado aos processos de possessão demoníaco, portanto, os gregos tinham uma concepção biológica. Na Idade Medieval, essa concepção passa a ser teúrgica. No século XVII, XVIII, volta de novo à questão biológica, com autores, inclusive, dos mais fantásticos, como Siderand. Ele já dizia o seguinte: eu procurei nesses livros, eu não consegui descobrir. O Siderand dizia: a histeria é devido à ataxia dos instintos animais. Não consegui entender. Nem no Ellenberg, nem no Berrios, nem no Zilbach, nem na Rudinesco, o que se quer dizer por instintos animais. Se algum de vocês tiver interesse ou conheceu a obra do Siderand, e me ajuda, porque eu não desconheço. Sei a Coreia de Siderand, mas efetivamente o que ele quis dizer com os instintos animais, eu suponho. Né? Eu posso supor, porque Diderot, de novo, né, falando disso, ele nessa época, examinando os livros de um autor chamado Henri de Bougainville, que foi examinar casos de pacientes, enfim, era muito comum na época livros de viagem, né? Então esse sujeito estava no Tahiti e começou a trazer relatos da sexualidade das mulheres do Tahiti. Dizia que era todo mundo livre e tal, e os instintos que... E o Diderot, então, a partir da leitura do Bougainville,
ele vai dizer uma coisa interessante, que o homem se compunha de duas formas. O homem natural, era esse homem do Tahiti, era essa sexualidade da natureza, ao passo que o homem europeu era o homem moral artificial. Ora, isso já começa a trazer embutido a questão das paixões, dos tais instintos animais. É aí que eu chego. No máximo que eu entendo essa desordem, o termo que o Siderham usa é ataxia, essa desordem dos instintos animais tinha a ver com esse excesso das paixões. E aí, pasme, né? O Freud, na interpretação dos sonhos, ele cita um autor que eu já tinha lido, mas chamado Carl Wilhelm Ideler. O Ideler, durante 28 anos, foi professor no Charité de Berlim. E lendo o Ideler, ele diz o seguinte, que as doenças mentais, principalmente, elas são produto das paixões excessivas. Nós estamos falando de alguém em meados do século XVIII. E disse uma coisa que os psicanalistas deveriam ouvir. Ele diz o seguinte, os instintos agressivos que as pessoas não suportam, eles se livram, mas voltam do exterior como ideias persecutórias. Isso lembra alguma coisa? Carl Wilhelm Ideler, 1750 e poucos. Dá o que pensar, né? Enfim, a partir daí, a histeria já começa, seguindo a história dos vapores, seguindo a teoria do Ideler, do Siderham, ela é absorvida pela medicina que começa a vigorar com muita força no século XIX, que era a neuropatologia, e através de um grande autor, que é o Charcot, a histeria é tipificada como uma doença orgânica. Mas por que é que surge isso? Isso vai se dever a três grandes indivíduos que começam a trabalhar com as possessões e com as duplas personalidades, ou triplas ou quádruplas, né? Que são Gassner, Franz Mesmer e Amand de Chastenay, chamado o famoso Marquês de Puységur. Esses indivíduos, eles mudam, eles vão dizer que não era propriamente nenhuma doença do cérebro, nenhuma doença dos vapores, mas perturbações no fluido magnético do corpo. O Puységur dizia que era no fluido animal, ele era um nobre francês que ficava nos jardins do castelo dele, diante de uma árvore grande, botava aquelas pessoas todas interligadas entre si e propunha, através de sonambulismos, cura, tratamento para essas questões, né? Esses achaques, essas doenças. A histeria, ela chama a atenção dos historiadores por eles, principalmente um chamado Tanzi, porque na histeria é o valetudinarismo, vale tudo, quer dizer, tem tudo. Os pacientes apresentam tudo, portanto, o Tanzi chama, na obra dele, do valetudinarismo. Ora, ou seja, então nós começamos a perceber uma saída do biológico, sexual, para o biológico neuronal. Isso trouxe a partir do hipnotismo. O hipnotismo é que dá esse grande alicerce para que médicos como o Berheim, o Libetot, que não era psiquiatra, mas de qualquer forma, e o Charcot, causassem transes sonambúlicos que imitavam também algo da época, que eram os médiuns espíritas. Tá? Então, os autores que demonstram, falam que a concepção psicogênica das doenças, e sobretudo da histeria, é tributária do magnetismo, do espiritismo e dessas múltiplas personalidades que esses
psiquiatras, esses ou alienistas, ou neuropatologistas, ou neurologistas, e também neuropatologistas, óbvio, como Charcot, tratavam. Não é gratuitamente que em 1885 até no final de 1885 até fevereiro de 1886, aproximadamente, o Freud estagia com o Charcot e começa, a partir daí, a se interessar pela histeria. Mas tem um problema, né, que eu acho que também pode ser discutido com todos os pacientes do Freud. O Charcot tinha o seu Homem dos Ratos, o Charcot tinha a sua Dora, que era a Blanche de Wittmann, que era uma mulher que era hipnotizada, apresentava tudo aquilo e depois se descobriu que essa mulher manipulava os assistentes dele e o Charcot começa a cair em descrédito. Isso é uma coisa que eu não conhecia, né? O príncipe dos neurologistas, como era até então chamado, ele tem um final de vida médica que não correspondia ao, digamos assim, ao primeiro Charcot, o grande neurologista de doenças extraordinárias havia descoberto, né? Então, a histeria vai começar novamente a ser tributária, a ser interligada de novo à sexualidade por um discípulo dele, chamado Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur, ele tem um trabalho chamado La Grande Hystérie, ou estado crepuscular histérico, enfim, que ele diz uma coisa, a meu ver, dentro da linha desses que o antecederam, né? Ele diz que a histeria, ela decorre de alterações da sexualidade, é devido a traumas sexuais, ele diz literalmente violações, né? Ou medos. O exemplo que ele dá é a mulher que vê um cão raivoso e começa a apresentar uma crise histérica. É o primeiro que começa a pensar a histeria fora daquele registro do neurobiológico, incluindo especificamente a questão da sexualidade. Isso é uma mudança extraordinária, porque o Ricoeur, ele era o grande assistente do Charcot. Muito bem, nós já estamos falando aí, final do século XIX, Freud está voltando para Viena, em 1893, junto com Bleuler, ele cria, né, aquela comunicação preliminar, apresenta os casos e, num dos textos que ele escreve a partir daí, ele diz que o trabalho com os histéricos ele poderia aplicar, né, aos ensinamentos do Maurice Benedict e do Janet. Porque o Janet tinha a noção das ideias subconscientes ou das ideias fixas também. Só o que ficou, que eu curiosamente disse, quem é esse Benedict? Eu fui descobrir que esse camarada, ele começa a escrever, ele tem 3 grandes períodos de obra: 1864, 1898 e 1891. Em 1864, ele começa a dizer que a histeria era de fundo sexual. Em 68, ele trata de 4 pacientes de histeria masculina. Isso, e dá, no texto dele, recomenda o uso da psicoterapia. Que, na verdade, por outras leituras, eu pensei que não era bem uma psicoterapia, esse termo é do Bernheim, mas talvez fosse algo com estimulações elétricas. Não consegui ter uma resposta muito clara, mas o que me chamou mais atenção foi que em 1891 ele lança um conceito de segunda vida. E ele vai dizer que as histéricas, através de uma segunda vida, elas traziam, isso é que me chamou a atenção, um segredo abrumador patogênico. Ou seja, devido a traumatismo, devido a vivências ligadas à situação da sexualidade, aqui elas traziam consigo um segredo patogênico. Essa expressão é do Benedict. O Freud faz menção ao Benedict, mas não entra em grandes detalhes, quando ele faz os comentários na comunicação
preliminar. Mas o que nos mostra a Dora, portanto? Né? Quantos minutos eu tenho? Mais 5, né? Talvez? Regina, quantos minutos a mais? Pouquíssimo, já passou um pouquinho. Mas... Ah, já passei. Então, o que nos mostra o Freud? Né? O Freud nos mostra uma jovem envolvida com coisas, com relatos que verdades são e que o pai diz que não, que ele teria que procurar tratamento para não tirar aquelas ideias da cabeça, que não tinha havido nada daquilo. Ela mostra que há um engano, né? Houve aquilo. Aquilo aconteceu, voltando ao velho Dr. Koch. Se queres ser enganado, experimenta com as histéricas. Porque outra coisa aqui, para terminar, que eu gostaria de colocar, se possível fosse, será que quando nós falamos de histeria, nós estamos realmente nos dirigindo a uma psicopatologia bastante precisa, como alguns creem, as grandes histerias, as pequenas histerias, como a Dora? Mas quando a gente observa a evolução, por exemplo, da Berta Pepperheim, né, da Ana Orr, quando a gente observa a evolução da Sabina Spielheim, aquilo o que é? Por exemplo, eu me pergunto que surge também a partir dos anos 1900 a noção de psicoses histéricas que pouca gente hoje fala. Eu tive 2 casos de psicoses histéricas e que eu precisei hospitalizá-las. É um negócio que pelo menos eu vi e vejo no meu consultório. O Bloiler chamava de formas agudas de esquizofrenia. Tenho minhas dúvidas. Mas elas existem, né? Elas existem. E quando a gente, para terminar, ouve o relato que o Felix Deutsch faz da análise, da segunda reanálise, da reanálise que ele faz com a Dora, ele diz, era a mais renitente das histéricas que ele havia conhecido. Ela, em 1923, ela emigra para os Estados Unidos, casada, curiosamente, com um funcionário do pai dela, chamado Ernest Adler, que era um músico. Em 1923, 25, ela começa a se tratar com Felix Deutsch. Ele diz essa frase, a mais renitente das histéricas que eu conheci, e vem falecer em 1943 de um câncer. Eu queria encerrar por aqui. Muito obrigado. Ótimo, Sérgio. Muito bom. Obrigada a você. Então, Selig, pode começar. Bom, então eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da Mônica e da Ana Sabrosa, que gentilmente me convidaram a participar dessa atividade. Uma sociedade que eu tenho o maior respeito pela sua trajetória e que eu tenho também muito carinho pelos vários amigos que eu tenho na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Então, para mim, é uma honra estar aqui, um prazer de poder dividir com vocês essa atividade. Eu também agradeço ao Sérgio, porque esse histórico que ele fez, né, talvez vá se encaixar um pouco no que eu pretendo falar. Eu também não vou ficar especificamente centrado no caso Dora em si mesmo, mas vou passar algumas coisas. Mas a minha ideia também é fazer um cotejamento entre o Freud do caso Dora, o Freud que veio adiante e a psicanálise que a gente pratica nos dias de hoje, tá? Tentando fazer uma composição. Tá? Então, antes de entrar no meu tema, né, eu queria aproveitar, já que o Sérgio me citou, né, que esse trabalho que ele falou está na Revista Brasileira de Psicanálise, tá, de 2010, 2009, 2010. O título é Patologias Atuais ou Psicanálise Atual? Uma pergunta. Tá? E agradeço ao Sérgio por ter citado, é um trabalho que eu gostei muito de escrever também. Né? Mas, enfim, então eu vou projetar um PowerPoint que eu acho que vai nos ajudar a seguir o caminho aqui. Só um pouquinho, show.
Estão enxergando? Sim. Tá, deixa eu botar no modo de apresentação aqui. Muito bem, então. Todos estão enxergando o PowerPoint, né? Bom, Vamos sim. então, o meu objetivo hoje, então, através do relato do caso Dora, né, é tentar traçar uma linha comparativa entre a teoria do Freud daquele momento, de 1900, né, algumas questões do Freud posteriores a 1900 e a psicanálise contemporânea. Tá? Essa é a minha ideia. Como é que a gente trabalharia hoje com a ideia de trabalhar com o caso Dora. Tá? Bom, uma ressalva que eu gostaria de fazer é que releituras, né, do Freud, de qualquer texto, de qualquer época, né, a gente sempre tem que fazer uma ressalva de levar em conta os contextos históricos e aspectos culturais de cada momento, de cada etapa do desenvolvimento de uma disciplina. Né? Então, a ideia não é fazer julgamentos a respeito do Freud ou de qualquer outra situação, né? Mas tentar ver qual foi a evolução que a gente pode ter na obra do Freud e na psicanálise dos nossos dias. Muito bem, então, tá. O caso Dora, então, foi um tratamento que o Freud realizou, né, entre outubro e dezembro de 1900. Ele publicou esse texto 5 anos depois, ele publicou em 1905. Tá? E o Freud ele deixa bem claro no início do trabalho quais são os objetivos dele de fazer esse relato. É um relato extenso, é um relato, na minha edição tem umas 100 páginas, ou seja, é um relato bem extenso, bem detalhado. E o objetivo dele, então, era ilustrar a participação da interpretação dos sonhos no trabalho analítico. Né? Vejam que ele publicou o texto de interpretação dos sonhos em 1900. O atendimento da Dora é contemporâneo à interpretação dos sonhos. E também evidenciar o seu pensamento sobre as condições a primeira vez ela tinha 16 anos. Né? E o pai dela trouxe ela por a tosse e afonia. E esses sintomas tiveram remissão espontânea. Ela não continuou com Freud. 2 anos depois, a Dora volta, né? Também trazida pelo pai. Né? E com 18 anos, ela tem sintomas, então, somáticos intermitentes desde a infância. Ela tinha, desde a infância, essa tosse nervosa, como o Freud falava. Ela tinha dores de cabeça, enxaquecas, dores abdominais, enfim, desde a infância, ela relata isso. E, além disso, ela tinha, então, assim, além desses sintomas somáticos intermitentes, ela veio com insatisfação, tédio, hostilidade em relação aos pais, e uma carta de tom suicida que foi encontrada pela família. Que levou a que o pai da Dora trouxesse ela para o tratamento com Freud. Um detalhe é que o pai da Dora mesmo já tinha se tratado com Freud 4 anos antes da Dora procurar o Freud. E é interessante que ele foi à consulta com Freud 4 anos antes, acompanhado pelo Sr. K, que é um outro personagem do caso Dora. Bom, então essa é a Dora. O pai era a figura dominante na família e era alvo do afeto da Dora. A mãe da Dora, o Freud não a conheceu, o Freud nunca chamou ela para conversar, e o que ele sabia dela era pelo relato do pai, que dizia que a sua esposa era uma pessoa de escassa cultura, pouco inteligente, centrada na vida doméstica e sem envolvimento com os interesses dos filhos. Tá? A Dora, segundo o que o Freud relata, ela criticava a mãe duramente e elas mantinham uma relação hostil, as duas.
E os outros personagens é o casal K, o senhor e a senhora K, que tinham relações de cunho afetivo e sexual de características manipuladoras, né, em relação à Dora, com a participação do pai e que envolviam a Dora. Tá? A Dora estava presa em triângulos afetivos entre o pai, a senhora K, o senhor K e a senhora K, governantas das casas que eram apaixonadas pelos seus patrões, uma governanta que era apaixonada pelo pai da Dora, uma governanta que era apaixonada pelo senhor K. Então, a Dora estava envolvida nesses triângulos amorosos, afetivos, e eu acho que ela se envolveu e foi muito envolvida por essas figuras todas que estavam ao redor dela. Bom, quais foram os objetivos de Freud, então, ao atender a Dora, né? Ele, então, tinha a ideia de mostrar a importância da interpretação dos sonhos no trabalho analítico, né? E a estrutura da histeria, que ele coloca 3 aspectos importantes: um trauma psíquico da infância, conflito de afetos e perturbações na esfera sexual. Essa é a estrutura que o Freud pensava para a histeria nesta época. Tá? A técnica que ele usava era um exame extensivo das associações. Tá? E ele fazia conexões simbólicas, uma minuciosa busca de pensamentos inconscientes. Freud ficava minuciosamente procurando, ponto por ponto, achar conexões inconscientes para os relatos da Dora. Tá? E isso é importante porque depois nós vamos ver adiante outro aspecto ligado a isso, assim, essa questão minuciosa do Freud, que às vezes chega a ser até meio chata, assim, o relato um pouco chato, assim, ele vai apegando palavras e fazendo associações, né? E aí ele fazia interpretações quilométricas para a Dora em alguns momentos, né? Que até era de pensar se a Dora tinha condições de captar o que o Freud estava dizendo. Tá? E o conteúdo dessa análise foi centrado em fantasias, sentimentos e condutas ligadas ao pai da Dora e ao casal K, fantasias, sentimentos e condutas essas ligadas à esfera sexual e afetiva, e também a participação da Dora nessas relações triangulares, porque o Freud estava muito envolvido vocês lembram que em 1897 o Freud escreveu uma carta ao Flies dizendo o seguinte, que ele não acreditava mais, a palavra é assim, eu não acredito mais na minha neurótica, que era a ideia do Freud até então que todos os casos de neurose, de histeria, teria havido abuso sexual de algum tipo na infância dos pacientes. Em 1897, ele escreve essa carta para o Flies, e aí ele diz, olha, não acredito mais na minha neurótica, ele estava começando a prestar uma atenção maior ao mundo interno, às fantasias. Né? Então, eu acho que nesse caso, o Dora, 3 anos após esse artigo dele, ele estava muito empenhado em mostrar assim, a conexão desses conteúdos com as situações reais e ou fantasiadas conectadas com a infância da Dora. Tá? Porque o Freud estava empenhado em mostrar a participação do mundo interno, a participação das fantasias nos sintomas da histeria. Tá? E não apenas conectado ao contexto que a Dora estava vivendo, nesses triângulos amorosos, essas relações familiares e com o casal K, que era amigo da família, enfim. Tá? Então, essa é uma questão importante, essa ideia do Freud de que ele está empenhado em mostrar também, não só, a participação da Dora nessa questão toda. Porque é interessante, assim, relendo o caso do Dora, né, como Freud não prestou atenção em muitas questões do contexto da Dora. Né? Ele estava mais envolvido com a teoria dele e com a ideia do mundo interno, do mundo de fantasias, e ele prestou, na minha opinião, ele prestou pouca atenção a alguns fatos que nós vamos ver adiante aqui. Tá? E quanto a essa questão da técnica e do conteúdo, eu peguei uma frase aqui do texto do Freud, uma frase literal, que ele diz assim, eu opero com representações, itinerários de pensamentos, emoções inconscientes. Tá?
Isso é importante, essa frase do Freud: eu opero com representações, itinerários de pensamento, emoções inconscientes, porque isso, em outras palavras, tá? É um modelo de mente. A primeira tópica do Freud era um modelo da mente que havia uma capacidade na cabeça do Freud, na ideia do Freud, né? Uma capacidade de representação, ou seja, tudo podia ser representado, né? Portanto, era um aparelho psíquico, a concepção era um aparelho psíquico de energias ligadas e com uma certa estabilidade da mente. Então, o modelo do Freud, nesta época, e até, eu diria que até 1920, quando ele começa ele dá o que o Green chama do giro dos anos 20, o modelo do Freud era esse: era uma mente que tinha uma capacidade, vamos dizer assim, quase ilimitada de representação, e por isso, com a capacidade quase ilimitada de lidar com energias ligadas, né? E esse modelo é a mente estável. Nós vamos ver qual é a importância disso aqui, tá? Mas esse era, na minha opinião, esse era o modelo que o Freud tinha, e é o modelo com o qual ele atendeu a Dora, né? Por isso que ele diz: eu opero com pensamentos, com representações, itinerários de pensamentos e emoções inconscientes, tá? Muito bem. Aí, em 1920 em diante, tá? O Freud ele estabelece uma mudança na obra dele, tá? Que começou com Além do Princípio do Prazer e se estendeu pelos anos 20 e outros anos, em que eu acho que o Freud começou com Além do Princípio do Prazer a estabelecer um novo modelo da mente, tá? Que é um modelo que tem diferenças em relação ao modelo da primeira tópica. Então, assim, em 1920, no Além do Princípio do Prazer, além da pulsão de morte, que ele detalha e tal, o Freud ele traz falando sobre a questão do ego, a força do ego e tal, ele diz assim que ele lança a ideia, né, quando ele fala do trauma, que o trauma estava ligado ao terror, né? O Freud dizia o seguinte, que o trauma se constituía muito quando a pessoa era pega de surpresa, ela não tinha tempo de fazer o apronte angustiado, como ele chamava, e essa energia intensa que assomava o sujeito sem tempo de preparação causava um terror, porque a pessoa ficava num estado de desamparo, né? Que o Freud não diz isso, que isso é equivalente da imaturidade no início da vida, mas tem um autor francês que eu gosto muito, que é o Bokanovsky, e Thierry Bokanovsky é o nome dele. Ele tem um artigo muito interessante na Revista Brasileira de Psicanálise de 2005, aquela do Congresso de 2005, no Rio de Janeiro, né? E é Trauma o nome do artigo, em que ele diz assim que o Freud descreve esse terror que está ligado ao trauma. O Bokanovsky diz que ele faz um equivalente da imaturidade do início da vida. A pessoa fica num estado de desamparo tal, que seria equivalente ao início da vida. E o Bokanovsky chega a escrever que, nesse texto, Freud, então, com essa ideia, teria lançado o segundo paradigma do ser humano, né? Que o primeiro Freud teria descrito era a angústia de castração. E o Bokanovsky diz que aqui ele acha que o Freud introduziu um segundo paradigma do ser humano, que é o desamparo. Bom, um pouco adiante, em 1923, quando ele escreve o Ego e o Id, tá? E aí ele descreve o id como parte do aparelho psíquico. Ele faz uma mudança interessante, importante, que é o seguinte: na primeira tópica, a pulsão nunca estava diretamente no aparelho psíquico. Ela, para entrar no inconsciente, ela tinha que se ligar a uma representação, ou seja, não era uma pulsão sempre ligada. Para chegar ao inconsciente, ela tinha que estar ligada a uma representação qualquer. Quando ele coloca o id dentro do aparelho psíquico, tá? A pulsão está dentro do aparelho psíquico. E aí nós vamos começar a lidar com o aparelho psíquico, que tem um certo grau de instabilidade, porque nem tudo vai poder ser representado, nem tudo vai poder ser ligado, porque o id é uma fonte permanente de energia, demandando sempre muito trabalho de elaboração, e vai ter sempre um gap entre a pulsão que o id está sempre
me falando e a capacidade de apresentação do sujeito. Claro que quanto mais amplo é o aparelho psíquico, e quanto mais capacidade de trâmite tem a pessoa, quanto mais força tem seu próprio ego, a quantidade de energia de pulsão que ela pode ligar é maior. Mas para todo mundo existe um limite, né? Para uns mais, outros menos, né? E isso é interessante porque cria uma ideia de instabilidade da mente, mesmo para, se a gente pensar em personalidades de cunho neurótico, tá? Contrapondo isso aos não neuróticos, que têm mais estabilidade por só, porque, né? Mas, segundo essa teoria, né? Esse quanto de irrepresentável que existe gera uma certa instabilidade, pelo menos potencial instabilidade da mente. Bom, então, em diante, no Problema Econômico do Masoquismo, né, ele fala da origem interna da destrutividade, é um outro elemento que contribui para a instabilidade da mente, né? Inibição, sintoma e angústia, ele vai falar das vivências primitivas, a constituição do aparelho e a potencialidade traumática ligada a essas vivências primitivas. Um pouquinho adiante, em 1927, ele escreve Sexualidade Feminina, e em 1931 ele escreve aquela conferência A Feminilidade, e nesses dois textos ele coloca muito claramente, ele coloca o papel da mãe pré-edípica, tá? A importância do papel da mãe pré-edípica para a resolução do complexo de Édipo. E aí vocês veem que o Freud, lá de 1900, com a Dora, ele está numa outra trajetória em que ele começa vamos dizer, a falar, não inteiramente, não como depois as teorias das relações de objetos trataram disso, mas o próprio Freud começa a ter segue uma visão do período primitivo da vida, anterior ao complexo de Édipo, tá? E, digamos assim, dessa fase primitiva. Em Moisés e o Monoteísmo, ele escreve sobre as modificações narcisistas do início da vida, tá? Que é outro elemento que mostra a preocupação do Freud, diferente do que tinha com a Dora, tá? Ele mostra uma ideia dele, ele vai para antes do Édipo, né? De uma maneira incipiente, claro. Freud não tratou a questão do objeto tão profundamente assim, ele não esboçou teorias de relações de objeto, né? Mas eu acho que a psicanálise contemporânea, ela, digamos assim, ela bebeu nessas fontes do Freud, embora não pareça muitas vezes. A gente está acostumado a pensar na vida primitiva mais ligado a Ferenczi em diante, né? Ferenczi, Melanie Klein, Bion, o próprio Winnicott, enfim, né? Então, mas eu trouxe esse apanhado para tentar mostrar assim, que esse Freud de 20 em diante, a meu ver, é diferente do Freud de 1900 que tratou a Dora. Para meu ver, é um outro Freud, tá? Do ponto de vista teórico, né? Tá? Muito bem. Então, o que nós temos então nessa virada dos anos 20? Então, uma teoria ego e id-ego, em que o id, então, é um espaço psíquico originário que contém as pulsões, que tem um certo automatismo, é como uma repetição, modos primitivos de funcionamento mental, e o id demanda um esforço permanente para a tramitação das energias de investidura e das que lutam pelo desligamento. Então, nós temos sempre um potencial de energia desligada nesse modelo de aparelho psíquico que o Freud elaborou a partir de 1920. Então, eu coloquei aqui que é um modelo da mente com maior potencial de instabilidade. Isso vai ter uma importância, né, na psicanálise contemporânea, né, com o tipo de paciente que a gente lida na psicanálise contemporânea e com aquilo que a psicanálise foi adiante do Freud, estudando aspectos primitivos da vida psíquica. Muito bem, então... Muito bem, então, assim, pensando então na psicanálise contemporânea, né, que é dos nossos aqui. Tá.
Só um pouquinho, pessoal. Tá. Então, assim, agora pensando, então, se nós fôssemos tratar a Dora na contemporaneidade, se a Dora fosse paciente de um de nós, né, o que nós teríamos de abordagem com a Dora, se a Dora fosse uma paciente da gente, assim, um de nós, no século XXI? Tá? Provavelmente nós teríamos uma semelhança com Freud, né, em que nós também daríamos atenção à realidade psíquica da Dora. Né? Nós pensaríamos nas fantasias sexuais da atualidade da Dora e da infância da Dora, nós ouviríamos as histórias dela com o Sr. K, com o seu próprio pai, enfim, né? E nós levaríamos em conta o desejo próprio da Dora de envolvimentos triangulares ou derivativos do complexo de Édipo, etc. Então, provavelmente nós, como psicanalistas do século XXI, continuaríamos prestando atenção a esses aspectos que o Freud realçou e enfatizou com a Dora lá no ano de 1900. Tá? Mas nós teríamos algumas diferenças, muitas diferenças, talvez, em relação ao Freud. Tá? Em primeiro lugar, a gente prestaria uma atenção diferente ao texto da Dora. O Freud, ele diz no caso que ele acredita que a Dora contou sobre o Sr. K, que tentou assediá-la na beira do lago, né? Que o pai dela dizia que era mentira dela, que tinha criado essa história, né? O pai chega a dizer que o pai dela criou, disse que ela criou, que estava em capital, mas ele prestou uma atenção média, assim, ele não chegou a valorizar muito essa questão assim do envolvimento que essas pessoas tiveram com a Dora e de um certo ambiente perverso em que a Dora estava envolvida. E lembrem bem, a Dora, quando procurou o Freud a primeira vez, tinha 16 anos, né? Ou seja, ela era uma adolescente. Para a época, levando em conta a questão cultural, talvez não fosse vista como uma adolescente como nós vemos hoje, né? 17 anos, naquela época, 18 anos, talvez uma boa parte das mulheres com 18 anos naquela época estavam casadas já, e algumas tendo filhos, né? Então, o Freud chega a dizer que uma moça normal, ele diz isso, uma moça normal resolveria as coisas de uma maneira diferente, adora. Mas ela era uma adolescente, né? E, a meu ver, uma adolescente que estava envolvida em aspectos perversos. O pai da Dora meio que entregou a Dora para o Sr. K, né? Porque ele estava muito interessado na Sra. K. Eles tinham todo um aspecto perverso, enfim. Bom, então, uma questão que a gente levaria em conta também, se a gente fosse atender a Dora hoje, em primeiro lugar, provavelmente qualquer um de nós chamaria a mãe da Dora para conversar. A gente não ficaria só com a visão que o Freud teve da mãe da Dora através das palavras do pai da Dora. Né? Nós chamaríamos a mãe para conversar, para entender quem é essa senhora mãe da Dora. Né? E certamente nós levaríamos em conta que essas características da mãe da Dora, que descritas pelo pai, né, teriam uma influência enorme na formação do caráter da filha, e nós pensaríamos em conflitos primários, com os objetos primários, né? E pensaríamos em feridas narcísicas dessa relação, pensando que a mãe da Dora seria essa pessoa que o pai da Dora descreveu. Nós pensaríamos numa mãe distante, fria, obsessiva, né? E que certamente teria uma influência enorme na constituição do aparelho psíquico da Dora, provavelmente com questões de feridas narcísicas importantes. Tá? Nós prestaríamos muita atenção a essas relações manipuladoras envolvendo o pai e o casal K, como eu descrevi para vocês. Provavelmente hoje, talvez nós denunciássemos o Sr. K, né? Talvez nós tivéssemos que chamar o Conselho Tutelar, né? pela idade da Dora, porque o Sr. K ele assediou a Dora lá por volta dos 16 anos, né? Quando ela a primeira vez procurou o Freud, a Dora daquela época ali. Então, provavelmente hoje nós chamaríamos o Conselho Tutelar. Bom, e a outra coisa é a influência desses fatores todos, assim, a mãe dela, a relação esse pai, que eu considero um pai com características perversas, né? E a influência desses fatores nas sensações transmitidas por Dora de solidão e de falta de cuidado por parte de seus objetos. É interessante porque eu li o caso Dora quando eu estava fazendo a minha formação psicanalítica.
E por várias razões, nunca cheguei a reler. Agora, relendo esse caso de novo, né, para apresentar aqui para vocês, eu pensei, como é que a primeira vez que eu li, eu me dei conta, né, talvez tomado pelas ideias do Freud, pela intensidade do Freud, da solidão que essa menina transmitia no relato que ela fazia para o Freud. Assim, tá? Era uma menina solitária, mal cuidada pelos seus objetos, né? Sofrendo, eu acho que ela sofria essas questões aí de manipulações, né? E provavelmente nós prestaríamos muita atenção nisso hoje em dia, né? Até conectando com essa questão dos períodos primitivos da vida e como é que ela se formou, a personalidade a partir da relação com essa mãe, ela que, segundo o relato do pai, não tomar barato que é assim mesmo. Enfim, tá? Muito bem, e aí nós faríamos algumas hipóteses para trabalhar com a Dora, né? Primeira coisa, a relação com a mãe, né? Nós pensaríamos assim, tomando a ideia que essa mãe era com essas características, né? Nós pensaríamos em falhas na constituição do narcisismo estruturante, né? Nós pensaríamos numa instabilidade do mundo de objetos internos, provavelmente pensaríamos em núcleos melancólicos da Dora, né? Sentimentos de solidão e desamparo, e aí tem duas cenas que me chamaram a atenção, quando Freud descreve que ela descreveu para o Freud que ela ficou 2 horas parada na frente de um quadro da Madonna Sistina, que tem no museu em Dresden. Tá? E o Freud diz o seguinte, que a Madonna era uma figura muito buscada pelas virgens da época, como uma maneira de se identificar com uma figura virginal, que era a Nossa Senhora, a mãe de Jesus, né? Uma maneira de se aliviar dos seus pecados por pensamentos sexuais. Mas o Freud não levou em conta, que eu não sei se vocês conhecem essa pintura, casualmente eu tive, ano passado, quando foi o Congresso de Londres, eu fui para Berlim, a gente deu uma chegada em Dresden, né? E aí eu vi essa pintura, né? Esse quadro lá. É uma Madonna carregando um bebê que é um menino Jesus, né? Então, eu fiquei pensando, o Freud não se deu conta que ela ficar 2 horas ali olhando, segundo o relato dela, para essa figura, a Madonna de Dresden, talvez não fosse só por uma questão da sexualidade dela, da virgindade, da sensação de culpa pelos seus pensamentos sexuais, e sim por um abandono, por uma sensação de abandono, e estava vendo ali uma figura de uma mãe que segurava uma criança, né? E um outro relato do caso dela que eu achei interessante também, como a questão de solidão, é que a senhora K, elas eram amigas, né? E quando a Dora acusou o senhor K de ter assediado ela, né? E se criou essa história que aquilo era uma invenção da Dora, a senhora K revelou que a Dora tinha assim prazer, gostava de ler revistas ou livros que tinham informações sobre a sexualidade. Isso foi usado contra a Dora, né? Como uma coisa assim, algo assim que falaria contra a Dora porque ela tinha interesses na sexualidade. E ela se sentiu traída pela senhora K, né? Que era como se fosse uma mãe substituta para ela, deveria ser, né? Bom, e outra coisa que a gente pensaria também, uma patologia não neurótica, até como o Sérgio falou, né? Será que a Dora era uma histérica mesmo? Uma histérica, assim, de livro, né? Ou ela teria outras características, né, que nos levaria a pensar numa patologia borderline, alguma coisa assim, né? É uma coisa a pensar. E outra coisa que nós prestaríamos atenção também para trabalhar com a Dora é a relação com o pai, né? A Dora teria buscado por continência frente às características maternas, que é algo muito descrito pela psicanálise contemporânea, assim, que, frente a situações de objetos primários maternos insuficientes ou falhos, a criança tende a buscar a figura do pai para ter essa continência substituta, né? Como uma maneira de enfrentar as vicissitudes dessas relações primitivas, né? E ela se encontrou com um pai sedutor e de características perversas, né? E aí a gente poderia pensar que a Dora poderia ter traços histéricos de caráter, porque ela tinha uma configuração familiar propícia a um caráter histérico, uma mãe fraca e um pai sedutor, né? Então, essa, na minha opinião, é uma hipótese em que a gente trabalharia com a Dora
diferente do Freud lá em 1900, mais perto do Freud adiante e muito da psicanálise contemporânea, com todo esse apanhado de coisas levando em conta não só o Édipo, né, mas aquilo que vem antes do Édipo e que certamente influencia o Édipo. Tá? Bom, então, deixa eu ver se demora até. Bom, então assim, a psicanálise, então, desde o próprio Freud mudou, né, de 1900 para depois, como eu mostrei para vocês, e a psicanálise contemporânea também mudou adiante do Freud, né, com acréscimos teóricos do Ferenczi, da Klein, do Biel, Winnicott, Laplanche e Green, que trouxeram, assim, de maneira bem clara e intensa o papel, uns mais, outros menos, mas, enfim, o papel do objeto na constituição do aparelho psíquico do sujeito. A importância desse objeto, tanto o interno quanto o externo, né? Que é algo que a gente presta muita atenção hoje em dia na realidade externa realmente, assim, né? Não só na realidade interna. Né? Bom, a psicanálise contemporânea tem uma compreensão mais ampla da mente e desenvolvimentos técnicos ligados a essa compreensão mais ampla. A evolução da teoria psicanalítica ampliou o entendimento sobre os períodos iniciais da vida psíquica, né? E permitiu o atendimento de pacientes com estruturas não neuróticas, com egos frágeis e fronteiras lábeis. Isso é uma questão importante, porque os acréscimos da psicanálise contemporânea permitiram que uma gama de pessoas que há 40, 50 anos atrás eram consideradas inadequadas para a psicanálise, para serem tratadas por psicanálise, que é toda a gama de pacientes que a gente vê hoje em dia, que a gente atende, que a gente vê nos nossos consultórios, enfim, tá? Pacientes borderline, narcisistas graves, enfim. Tá? E além de atender pacientes com essas estruturas neuróticas, permitiu também o acesso a áreas mais primitivas do psiquismo de pessoas com estruturas neuróticas. Tá? Porque o fato de se ter um paciente com estrutura neurótica não impede que esse paciente tenha aspectos primitivos que interferem na sua estrutura neurótica. Tá? Eu acho que a psicanálise contemporânea nos trouxe também uma ideia, para mim, que eu gosto muito, uma ideia dinâmica, que a gente está sempre transitando entre Narciso e Édipo. Tá? Eu acho que nenhum de nós vive só Narciso, nenhum de nós vive só Édipo. A gente está sendo um trânsito, uns mais, outros menos, uns mais para cá do que para lá, outros mais para lá do que para cá. Eu acho que a psicanálise contemporânea, como estou chamando, dentro de Narciso e Édipo, ela vai ao encontro de uma metáfora que o Freud usa, uma das conferências introdutórias, que eu gosto muito também, que diz o seguinte: o desenvolvimento libidinal é como uma caravana, um povo em caravana no deserto. Esse povo vai caminhando e vai deixando contingentes pelo caminho. E quanto maiores são os contingentes que ficam pelo caminho, mais frágil esse povo fica quando está lá adiante e precisa enfrentar um outro povo. Porque deixou, que são as fixações, deixou contingentes pelo caminho. E aí ele diz assim, qual é a tendência, então? A tendência é o povo voltar para aqueles lugares onde ficam os maiores contingentes, ou seja, a gente tem que voltar para onde tem as maiores fixações, as fixações mais intensas. Então, eu acho que esse trânsito de Narciso e Édipo vai ao encontro dessa metáfora do Freud, que o psiquismo está sempre nesse trânsito, entre uma coisa e outra. Narciso e Édipo convivem permanentemente. E aí, o que muda é a possível integração entre um e o outro, ou a distância que um e o outro têm de outro e um. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para colocar, para a gente começar a discutir. Tá? Eu vou tirar aqui o... Ok. Muito bom, excelente. Vamos, então, agora abrir para as perguntas, né? Mônica está mostrando o telefone para mandarem um WhatsApp.
Bem, tem uma primeira pergunta aqui do Gustavo Aparecido Campo de Paula, de Ribeirão Preto, São Paulo. Como os palestrantes observam o caso Dora do ponto de vista da mãe morta de André Green? Não sei quem quer responder primeiro, Sérgio, Zéli. Eu, da minha parte, eu não me incomodo se acrescentarem outras perguntas, né? Então, uma coisa que eu não... Rodadas de 3 perguntas, pode ser? Porque eu também estava notando que das outras vezes, uma pergunta após a outra acabava ocupando muito tempo. Então, se a gente pudesse, por exemplo, essa pergunta me interessou muito porque já vai dialogar com uma questão que o Dr. Zelig trouxe, que é o núcleo melancólico, por exemplo. E tem a ver com a do nosso colega de Ribeirão, que fala sobre o complexo, exatamente, o complexo da mãe morta. Mas eu gostaria de parar aqui no momento. Por enquanto, não temos outras perguntas. Oi, tudo bem? Eu gostaria se os palestrantes pudessem discorrer mais sobre as questões narcísicas, as feridas narcísicas da Dora, e como é que isso seria tratar, como seria visto assim, tecnicamente, como isso poderia ser trabalhado. Só lembrando a plateia para mandar as perguntas por WhatsApp, para a gente poder ir ordenando aqui. Tá? Bom, eu vou começar, então, se o Sérgio me permite, né, tentando responder as perguntas aqui. Outra questão do ponto de vista da mãe morta, né? Eu achei interessante essa pergunta, né? Porque, assim, eu diria assim que a Dora, assim, se a gente pensar na definição que o Green tem do que é da mãe morta, né? Digamos assim, e levando em conta que a descrição que o pai da Dora faz é fidedigna de quem é a mãe da Dora e de como é a mãe da Dora, né? Então, eu diria o seguinte, que por um critério da descrição que o Green faz sobre o caso da mãe morta, a Dora não se encaixaria assim como parte desse complexo da mãe morta, porque o Green traz um elemento que é muito importante para ele na constituição do complexo da mãe morta, que é assim, a mãe morta não é uma mãe que morreu, né? É uma mãe que continua viva, né? Fisicamente viva, mas é uma mãe que antes viva psiquicamente, morreu psiquicamente, se retirou psiquicamente. Ele diz assim, por exemplo, ele dá um exemplo, a mãe era uma mãe participativa, ativa, libidinizava a sua criança, seu bebê, e por alguma razão da realidade externa, ou porque se separou do marido, ou porque o seu próprio pai morreu, ou porque perdeu alguma outra questão na sua vida, essa mãe se deprime e se retira psiquicamente. Ele diz que isso é uma coisa importante porque cria um paradoxo para a criança. Assim. A mãe estava presente, vivamente presente, e de uma hora para outra ela morre psiquicamente, vamos dizer assim. Ela se recolhe, ela fica retirada. Né? E isso causa um impacto na criança, né? Porque a criança fica confusa. O que aconteceu? Né? O que houve? Assim? Isso gera uma fantasia, né? Porque vocês sabem que a gente precisa ter explicação para tudo. Né? Quanto mais a gente explica as coisas, mesmo que sejam explicações falsas, mas a gente se sente mais tranquilo com algumas explicações. Então ele diz que a criança tem uma explicação. Frente a alguma coisa que ela não entende e que ela não sabe o que aconteceu, ela diz, eu sou culpado. Eu fiz alguma coisa para minha mãe para ela ficar assim. Isso vai gerar uma formação de personalidade que não gera um quadro melancólico,
e gera, assim, um traço de personalidade ligado ao vazio, a uma falta de sentido da vida e uma aderência à intelectualidade como forma de se defender desse vazio que ficou pela retirada da mãe. Então, no caso da Dora, né, não me parece que seja um caso, provavelmente, de mãe morta. Primeiro que se a gente leva em conta, porque a gente sabe, por exemplo, que pelo menos que a gente leu, o Freud descreve, a mãe era sempre do mesmo jeito. Não houve uma mãe que criou um efeito paradoxal, que era presente e depois ficou ausente psiquicamente. Então, eu acho que não se encaixaria, né, nessa descrição do Green de um quadro da mãe morta. Tá? Eu gostaria de falar. Mas não. Não, posso falar, Zé? Pode, porque eu queria responder, mas também, ao mesmo tempo, dialogar contigo. Para quem tem a edição em português, página 52 do Dora, o Freud examina a ideia da noção das ideias sobrevalentes, e ali, ou prevalentes. Me chamou a atenção quando ele diz que, além da depressão, essa presença das ideias prevalentes ou sobrevalentes, como está escrito no texto, seria um aspecto melancólico que a psicanálise trata como histeria. Essa é a frase do Freud. Hein? Hein? Quem falou aí? Alguém... Bom, de qualquer forma, trata como histeria. Eu fiquei pensando, bolas, nós estamos em 1900, não é? Tem o manuscrito G sobre a questão da melancolia. O Freud, para mim não, quem me ensinou isso foi o Dr. Vitor, da Rio de Janeiro. Não é um autor de totalidades, e sim de parcialidades. Ou seja, o que ele começa, às vezes, por exemplo, no caso Dora, tratando da histeria, ele solta lá, mas nós temos a questão da submissão sintomática, ou a submissão somática, melhor dizendo. 1900. No Homem dos Lobos, ele vai dizer que o problema é que a questão das diarreias e dos distúrbios gastrointestinais do Sergei Pankejeff era uma identificação com a mãe dele, porque ele diz, esse era o aspecto histérico do Homem dos Lobos. Isso cria, a meu ver, por um lado, uma grande confusão, mas, por outro, nos permite pensar que dentro da mente humana as coisas não podem ser discriminadas do jeito que muitas vezes nós levamos em consideração. Por exemplo, questões narcísicas da Dora. De que narcisismo? Nós estamos falando de um narcisismo primário, nós estamos falando de um narcisismo secundário, nós estamos falando de um narcisismo, como dizem os autores norte-americanos, de high level ou low level, por exemplo, narcisismos, os borderlines de alto nível e os borderline de baixo nível. Os narcisismos malignos do Kenneberg podem ser, digamos assim, comparados ao esvaziamento narcísico total dos quadros melancólicos. O Freud, em 23, chama a melancolia, a depressão, chama a depressão depois por psiconeuroses narcísicas. Ele não usa o termo psicose, é psiconeuroses narcísicas. Então, eu penso que, lendo a Dora e lendo os demais casos do Freud, né? Por exemplo, eu não levo em consideração Schreber, porque foi o livro que ele leu. Lendo a Dora, lendo O Homem dos Ratos e lendo o Homem dos Lobos, é muito sugestivo. Ele fala, Brunstuck, fragmentos de uma análise, de uma histeria-análise, fragmentos de uma neurose obsessiva num menino de 5 anos. Só que, ao tentar, como disse o Dr. Zelig, falar da colocação em cena da teoria dos sonhos, o Freud abre um espaço de psicopatologia e teórico, em termos da mente humana, riquíssimo, e que talvez... E ele não chega à conclusão. Por exemplo, quando se falava do Homem dos Ratos da outra vez, eu tenho um problema com o Homem dos Ratos, né? Porque há vários autores, inclusive tem um colega de São José do Rio Preto, o Dr. Laszlo Ávila, que tem uma ideia de que o Homem dos Ratos havia se matado na Segunda Guerra Mundial, Ernst Lanzer,
que ele, no meio ele era um capitão, e ele é o primeiro a se levantar da trincheira no meio de uma fuzilaria danada. Então, eu vejo que esses casos clínicos nos convidam muito mais a pensar um percurso teórico do que efetivamente aquilo que está sendo colocado no título. O Homem dos Ratos, por exemplo, não era um obsessivo. A evolução do caso do Homem dos Ratos, por exemplo, se quiser, é uma patologia narcísica. Da onde eu tirei isso? Quando ele atendia o telefone em Viena, que tocava, ele não dizia, eu sou Sergei Pankeyev, que era o nome verdadeiro. Ele dizia assim, quem está falando aqui é Der Wolfmann, o Homem dos Lobos. Então, será que o Freud não renarcisa? E que, na verdade, o Freud não tinha tratado dele nessa época, era Brunswick, enfim, a Muriel Gardner, vários outros que trataram desse homem. Então, eu penso que essas noções, elas perpassam todos os pacientes que nós nos debruçamos. A psiquiatria, por exemplo, tem um conceito, eu sou psiquiatra, né? A psiquiatria tem um conceito que eu, dialogando com alguns colegas, poucos conseguem levar isso a ferro e fogo, mas que me interessa profundamente. É o conceito de psicose única, por exemplo, que não existe diferença. Eu acredito, que sempre procurei ser aquele psicopatólogo, né, e tal, eu hoje em dia olho e digo, será que esses caras da psicose única estão certos? Eu estou falando de gente que escreve a partir dos anos 80, né, o Crow, Klein, por exemplo. Não sei. Vamos continuar. Bem, temos novas perguntas aqui. Primeira pergunta. Já vou ler umas 4 perguntas, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Arnaldo Inácio, de São Paulo. A histeria sofre de angústia em algum momento da vida? Outra pergunta. Mariana, de Guanambi, Bahia. Olá, gostaria de ouvir sobre as manifestações contemporâneas da histeria e em quais aspectos que se diferem e se aproximam da histeria de Dora. Tem uma outra pergunta aqui, da Silvia Fernandes, do Zelig. Gostaria de perguntar se ele concordaria que talvez Freud tenha dado pouca atenção à situação de transferência que Dora realiza com ele. Ela põe em parênteses, sonho com fumaça, etc. E a última pergunta, Evane Reiter, por enquanto, né, de Dourados, Mato Grosso do Sul. O desamparo como algo traumático desencadeou os sintomas e falta de recursos? Como é que é essa última? Essa última, Regina. Ele colocou, o desamparo como algo traumático desencadeou os sintomas e falta de recursos? Entendi. Querem que eu repita? Não. Não, eu já consegui, tá. Uhum. Bom, vou começar então, depois a gente vai conversando eu e o Sérgio junto e a gente vai respondendo as perguntas, né? Eu acho assim que eu acho o seguinte, até eu vou juntar a primeira com a segunda pergunta, né? Eu não sei como é que é assim, na prática de vocês aqui no Rio de Janeiro, enfim, né? Aqui na nossa cidade, assim, talvez porque eu trabalho só no meu consultório, e muitos colegas trabalham só no consultório, né? Então se vê casos de histerias como essas que o Freud descreve, né? Os casos anteriores à Dora, e a própria Dora, a Ana O, enfim, esses quadros sintomáticos, com paralisias, cegueiras histéricas, quadros dessa natureza, muito floridos, que o Freud descreve, a gente não vê muito aqui. A gente vê aqui em Porto Alegre, quer dizer, tem colegas nossos que trabalham no Hospital de Pronto-Socorro, que é uma referência em termos de emergência geral. Alguns colegas psiquiatras que trabalham nesse hospital dizem que veem esses casos, né, de
de paralisias, de cegueiras, de mudez histérica, enfim. Né? A gente não vê. O que a gente vê mais como manifestação da histeria nos dias de hoje são os caráteres histéricos. Né? Isso que a gente lida muito mais com caráter histérico, né? Com aquela teatralidade, com aquela aspecto do negaceio, assim, uma pessoa que se oferece como alvo da atenção e do amor, e quando o sujeito chega perto, a pessoa recua. Essas características do caráter neurótico, né? Em geral, ligado àquilo que eu coloquei ali. Aliás, não sei se você conhece um livro chamado Histeria, de um argentino chamado Hugo Maier. Né? Esse livro é muito interessante, porque o capítulo 4 desse livro, que é o caráter histérico, para mim é uma das melhores descrições de um caráter histérico. Assim, né? Não só na descrição fenomenológica, como na descrição psicodinâmica, como vamos dizer, na etiologia psicodinâmica da configuração de um caráter histérico. E ele diz ali que se encaixa muito no que o Freud descreve da Dora, né? Em geral, é uma mãe fraca e um pai que transforma a sua filha numa espécie de princesinha do lar, vamos dizer assim. Tá? É uma libidinização perversa que o pai faz na luta contra a sua própria mulher. Né? Então, a Dora tinha essas características e talvez esse quadro com que ela chegou aos 18 anos, com irritabilidade, relação hostil com a mãe e sintomas como Freud diz, de temperamento, tem mais a ver com o caráter, possivelmente com o caráter histérico dela, ou pelo menos com traços de caráter histérico, que eu tenho dúvidas que a Dora era uma histérica pura, vamos dizer assim. Tá? Então, eu acho que as manifestações atuais da histeria estão mais por essa linha, e certamente esse caráter histérico tem uma defesa intensa contra a angústia. Tá? Os caráteres histéricos se defendem imensamente da angústia através dessa teatralidade, dos envolvimentos amorosos, dessa rotatividade amorosa, muitas vezes envolvimentos assim, em triângulos amorosos, mulheres ou homens que se envolvem com homens ou mulheres casados, enfim. Toda essa configuração, né, como uma luta contra a angústia. Né? Contra a angústia que é definido nesse livro que eu achei muito interessante, do Hugo Maier, que ele diz assim, que a questão ligada à histeria é a questão do fálico ou castrado. Né? No sentido assim, da sensação de se sentir fálico no sentido de potente, e nós não estamos falando aqui só de homens, estamos falando de homens e mulheres, né? Porque não basta ter um pênis para ter um falo, né? Então, a questão do fálico como algo assim, de se sentir potente frente à vida ou de se sentir castrado, né? Como uma maneira de ser, assim, como uma expressão da inferioridade que a pessoa sente, que certamente tem a ver com características narcísicas ligadas ao início da vida, a relação com a mãe pré-edípica que Freud descreve, enfim. Né? Então, eu acho que tem uma defesa muito forte quando essa angústia é ligada a essa sensação de castração que a pessoa tem ao longo da vida. Assim, tá? Com relação à transferência, né, o próprio Freud diz no epílogo desse texto, né, ele diz que não é que ele não prestou atenção à transferência, ele não se deu conta da intensidade da transferência. Ele chegou a falar para a Dora, numa sessão, ele chegou a levantar o fato de que ele também era mais velho, ele também fumava. Né? E a Dora negou, não tem nada a ver contigo, isso é o meu pai e o Sr. K. Né? Então o Freud tentou, mas ele diz no final, quando a Dora foi embora, ela foi embora, ela disse que ia embora e foi embora, ele diz no epílogo assim, eu não consegui me dar conta que tinha um aspecto transferencial intenso ali, e que ele atribui até a saída dela para... E foi ali que ele começou a se dar conta da importância da transferência, tanto como um obstáculo ao tratamento, como uma ferramenta para o tratamento, a análise da transferência. Então, eu acho que, na verdade, não foi que ele não deu atenção, ele não tinha instrumentos ainda, ele não alcançou, naquele momento, a importância que teria a transferência, que foi a partir desse fracasso que ele teve com a Dora, que ele começou a pensar mais
sobre a importância da transferência. Isso, o Sérgio quer falar uma coisa, Sérgio? Eu gostaria, porque essas perguntas são muito instigantes, né? Quando o colega fala dos recursos da Dora, seria interessante saber o que ele entende por recursos, né? Quando a outra pergunta alude à questão da ansiedade, da angústia. Isso parece, às vezes, algo já conhecido, mas tem autores que eu tenho descoberto recentemente, o Christophe Dejour, ele estabelece uma diferença fundamental entre a ansiedade e a angústia. E diz textualmente num dos livros dele, né, o primeiro, que ele diz que angústia é alteração, são perturbações diencefálicas, portanto, corticais, cerebrais e subcorticais também. Ao passo que a ansiedade pressupõe uma intensidade que contém representações. Isso, a meu ver, ajuda a compreender muito. Isso me leva a quase 100 anos, há mais de 100 anos atrás, num texto que os Freud escreveu em francês, chamado A Hereditariedade na Etiologia das Neuroses. Ele vai dizer que as neuroses são distúrbios particulares, isso é textual, da economia, do sistema nervoso, em função de perturbações na sexualidade, na vida sexual, melhor dizendo, contemporâneas ou passadas. O que me chama a atenção é esse distúrbio particular da energia do sistema nervoso. Eu acredito firmemente, e lamento também, que a psicanálise que me foi passada, e eu digo isso em público, foi uma psicanálise que privilegiou as qualidades. O que eu tento resgatar em alguns textos que eu escrevo é o fenômeno das quantidades, porque isso marca uma diferença, ele está presente, a meu ver, e marca uma diferença, inclusive, do trabalho psicanalítico que eu faço. E eu aqui mais uma vez reitero, eu sou psiquiatra, eu sou psicanalista, os casos necessários eu mesmo medico os pacientes. E eu os medico porque com a medicação eu viso as quantidades, não as qualidades psíquicas. Se eu me colocasse metapsicológico, eu diria, eu viso com as medicações os Affektbetragen, ao passo que com o discurso eu viso as representações, né? Vorstellung. De qualquer maneira, trazendo, não, e agora sabe, Zelig, como eu trabalho também numa instituição que atende pacientes ambulatoriais, eu não vejo muita diferença entre os pacientes que têm traços histéricos da personalidade da minha clínica e com aqueles pacientes que eu atendo, que eu dou a supervisão, e mesmo também atendo, porque eu os medico do ambulatório. Eu tenho pacientes histéricos que são muito interessantes, nós trabalhamos no nível discursivo, e tem outros que a tal perturbação, 1896, né, a hereditariedade na etiologia da neurose, que os tais distúrbios da energia psíquica são tão intensos que eu uso medicação com eles. Pacientes que não têm aquelas sintomatologias psicóticas tão marcadamente das grandes psicoses, mas que, no cômputo geral, aquilo os incapacita, naqueles momentos, por uma vida laborativa, social e até sexual. Então, do que nós estamos falando, afinal de contas, né? Falar da teoria é fácil, a gente pode dizer que existem as estruturas histéricas, as estruturas perversas, as estruturas psicóticas, mas para cutucar mais ainda o debate. Um dos grandes professores do Lacan é o Clérambault, né? O Clérambault tem uma noção de automatismo mental e de erotomania. O que é a erotomania? É uma psicose? É uma psicose histérica? O Richer, que eu citei há pouco, né? No livro que ele fala sobre a grande histeria, um dos casos clínicos que ele cita era uma paciente que vivia fixada num determinado personagem masculino, assediando ininterruptamente esse indivíduo. Eu já vi casos desse tipo.
Uma paciente que andava atrás do psicanalista durante a noite, sabia a hora que ele saía do consultório atrás dele. Essa mulher teve que ser hospitalizada. Uma das minhas pacientes começou a desenvolver um quadro, para ser jus à minha formação psiquiátrica, um quadro deliróide. Eu, por favor, os psiquiatras que me escutem vão entender do que eu estou dizendo. Um quadro deliróide, não delirante, mas que teve necessidade de ser hospitalizada. E eu hospitalizei. Então, eu vejo que nós, que como a minha inquietação, né, é do trabalho que eu faço e não a partir dos textos que eu leio. Os textos que eu leio não me causam muita inquietação, só inquietação intelectual. No entanto, os pacientes que eu trato, a inquietação muda, né? Porque nós estamos lidando com uma responsabilidade terapêutica. E aí, olha, será que o Tanzi não está certo, que é o valetudinarismo, que a histeria nos obriga a pensar? Bem, mais uma pergunta da Ana Sabrosa. Ana diz assim: agradeço muito as duas apresentações de Zelig e Sérgio, que foram excelentes. A leitura de Dora do livro A Fisiologia do Amor, de Mantegazza, estava provavelmente de acordo com os interesses de uma mulher sobre sexualidade. Sentiu-se traída pela senhora K. Freud busca interpretações transferenciais que Dora se recusa a aceitar. Como vocês veem a sexualidade reprimida e esse tipo de interpretação transferencial nesse caso específico? Pode repetir a última parte, como vocês veem? Como vocês veem a sexualidade reprimida e esse tipo de interpretação transferencial nesse caso específico? Quer que eu leia de novo? Pode ser. Enfim, ela diz que a leitura de Dora do livro A Fisiologia do Amor estava provavelmente de acordo com os interesses de uma mulher sobre a sexualidade. E ela se sentiu traída pela senhora K. Freud busca interpretações transferenciais que Dora se recusa a aceitar. Como vocês veem a sexualidade reprimida e esse tipo de interpretação transferencial nesse caso específico? Achei a pergunta boa. Pode falar, Sérgio. Eu vou porque essa pergunta eu já me fiz muitas vezes, né? Trata-se de sexualidade reprimida? Eu gostaria de conversar, de debater, porque essa pergunta, aparentemente, ela é muito alicerçada numa determinada concepção teórica, mas o Zelig me lembrou muito bem um texto que eu gosto muito, Inibição, Sintoma e Angústia, 1926, que o Freud diz uma coisa que para mim é fundamental, que o problema hoje, não sei, eu gostaria de ter o texto exatamente o que ele diz, as palavras, mas ele diz que o problema atual não é, nas questões dos transtornos psíquicos, não é mais as vicissitudes da libido. Olha que interessante. Não é mais as vicissitudes da libido, mas sim a quantidade de agressividade livre. Isso muda. Nós não estamos mais lidando só com conflitos, nós estamos lidando, o texto de 26, com cotas de pulsão de morte. Então, o que se reprime no fundo? Se ficássemos até 1920, até 1917, por exemplo, isso faz sentido. Mas, a partir de 26, com as cotas de agressividade livres, pelo menos na tradução em português, isso vai dar uma dimensão do trabalho transferencial que já não privilegiaria, por exemplo, uma vinculação amorosa com o analista, mas sim uma vinculação destrutiva. Não é à toa que a Dora interrompe o tratamento e deixa o Freud se sentindo meio desacorçoado, e depois ela volta e ele diz que desculpa e tal. Eu não acho que as vicissitudes da libido hoje
atual, o que o Zelig chama da contemporaneidade, que eu não sei se é tão contemporâneo assim, talvez a psicanálise hoje começou a ter acessos a outras patologias ou outros distúrbios psicopatológicos que não tinha. Quando eu comecei, por exemplo, os psicanalistas, a gente tinha hora para 1 ano depois, 2 anos depois, e eram aqueles pacientes muito certinhos, né, todos pagando regiamente. Quando eu entrei, já não vi mais isso. A coisa era muito, muito diferente. Então, eu vejo que talvez não seja a sexualidade reprimida que seja o grande problema hoje de todas as patologias. Por exemplo, as psicoses, em todas as escolas, é a projeção da pulsão de morte, né? A inveja primária, por exemplo, se eu me atenho ao texto freudiano. Enfim. Sérgio, eu não entendi bem como você quer dizer que a questão da libido e da sexualidade não é o centro da questão. Ele diz o seguinte, que a questão dos conflitos sexuais hoje, né, em 1926, eu precisava ter o texto em mão para saber exatamente as palavras que ele diz. Não é um problema das vicissitudes da libido, e sim das cotas de agressividade livres. Ou seja, se eu tomo a libido, a pulsão de vida, como um amansamento da pulsão de morte, a Bändigung, algo dessa pulsão não é capturada. E como não é capturada, produz um nível, isso é uma ideia que eu faço, produz um nível de tensão no aparelho psíquico não representável. E essa tensão psíquica não representável é destruidora. Voltamos rapidamente para a metapsicologia, ou talvez até para o projeto das Bannungen, das vias de... A gente aprende vias de facilitação. Eu recém fui informado que Bannungen é canalização. Então, as vias de canalização da representação. Eu acredito nisso, sabe, Zelig? Eu acredito que o problema das intensidades soltas, livres, define a psicopatologia, psicanalítica ou não, de uma maneira totalmente diferente. Porque é com isso... Bom, mas eu não sei se eu me expliquei claramente. Porque você apela para a representação e o paciente não representa. Por exemplo. Daí, por exemplo, eu não acreditar em psicanálise de psicose sozinha. Eu não acredito nisso. Não se sustenta, pelo menos metapsicologicamente, no momento que você já tem toda a libido, a apresentação coisa da libido destruída. Freud, Inconsciente, capítulo 7º, e a adição metapsicológica, Teoria dos Sonhos, por exemplo. São 2 textos interligados. Um de 15 e outro de 17. A questão da libido, né, me parece ela é mais ampla do que a questão da genitalidade, né? Evidentemente. Assim. Eu acho que a gente, na nossa psicanálise dos tempos atuais, eu concordo contigo, que eu acho que a questão da intensidade tem um papel importante na nossa prática e na nossa maneira de entender o psiquismo. Né? Acho que essa questão da intensidade, a teoria econômica do Freud, ela ficou meio relegada a um segundo plano por muitos anos. Eu também acho. A intensidade, a teoria econômica fosse algo ligado especificamente a uma descarga, a uma reação, vamos dizer assim. Né? E eu acho que não é isso. Eu acho que a economia está sempre presente. A teoria econômica, a intensidade dos afetos, da libido, das pulsões, ela está sempre presente. E a gente pode ver isso na clínica. Tu sente a intensidade dos pacientes, a intensidade com que eles reagem, com que eles falam, com que eles não falam, enfim. Né? Mas eu acho que a gente continua lidando com uma questão que é vamos dizer, essa junção da libido com a agressividade. Né? Entende? Porque muitas vezes a agressividade surge a partir de momentos em que a pessoa se sente frustrada nos seus investimentos libidinais. Né? E eu acho que sempre a gente está lidando com esses 2 aspectos. Assim. Os aspectos libidinais e os aspectos agressivos. E essa mescla das 2 coisas
Zelig, eu te agradeço a chance que você está me dando. Eu só lamento se expondo o meu pensamento no momento, eu não tiraria dos demais participantes a vontade deles de colocarem perguntas, né? Mas aí, se me desculpe, tem um trabalho meu recentemente publicado, o último, na nossa revista da Sociedade, chamado Fenômeno Psicótico Essencial. Porque, para mim, a psicose não é atividade alucinatória delirante. Isso já é uma reconstrução. Freud, 1915, texto do inconsciente, né? Para mim, a psicose é o fenômeno inaugural. Eu aprendi isso com Klaus Conrad. Ele tem um artigo, ele não era psicanalista, era um psiquiatra, aliás, era um neurologista também, chamado A Psicose Prematura Incipiente. Se a gente não... Enfim, aquilo para mim é só pulsão de morte, não tem nada de libido. Mas, enfim, é uma ideia. Temos mais perguntas? Não, não tem mais, não. Eu queria responder uma pergunta. Eu posso falar um pouquinho mais, Regina? Pode. Não, eu só fiquei com uma pergunta que ficou não respondida sobre o desamparo, como algo traumático desencadeou os sintomas e a falta de... Agora nem não perdi minha letra aqui. Eu acho que sim. Eu não sei se a pessoa que perguntou ainda está por aqui, né? Reiter, de Mato Grosso do Sul. Desamparo como algo traumático desencadeou os sintomas e falta de recursos. É essa, não é? Sim. Pois não? Eu achei interessante essa pergunta, porque ela vai ao encontro de uma parte da minha exposição. Eu acho que a Dora, né, na sua atualidade ali de 16, 18 anos, todo aquele envolvimento com o pai, o senhor K, a senhora K, ela era uma menina desamparada. Assim, né? Mas, claro, nós estamos falando de um desamparo que não é só aquele desamparo que está ali presente na sua realidade externa, ao seu entorno. Tomando a ideia que eu fiquei, né, que eu coloquei no meu trabalho, baseado no relato do Freud, que era baseado no relato do pai da Dora, né? Eu acho que a Dora era uma pessoa com um grau de desamparo, né? Como eu chamei como eu levantei a hipótese que ela pudesse ter falhas no seu narcisismo estruturante, né? E que certamente, pensando nessa hipótese, né, ela teria o desamparo como algo permanente na sua personalidade, né? E que faria com que ela tivesse que usar recursos permanentes para poder lidar com esse desamparo. E acho que sim, que a gente sabe assim que o desamparo no início da vida ele é traumático, né? Que a bem da verdade, como disse o Freud, né, em vários textos, a gente nasce desamparado, né? E o bebê humano é muito desamparado, e esse desamparo tem um papel importante na constituição do aparelho psíquico, né? E no estabelecimento das relações entre o bebê e a mãe, o bebê e o seu entorno. Então, o desamparo é inerente ao ser humano, né? Agora, o grau de desamparo é outra história, né? Qual é o grau de desamparo que uma pessoa tem ao início da sua vida, né? Digo assim, ligado ao ambiente externo, né? Então, o desamparo acima de um certo nível, ele é mais traumático do que a própria, como é que eu vou dizer assim, do própria essência do ser humano, né? E acho que quanto mais há essa sensação de desamparo, esse desencontro entre o objeto e o sujeito, né, menos recursos a pessoa vai desenvolver para poder lidar com essas questões ao longo da sua vida. Né? E, casualmente, quando alguém fez a pergunta sobre a mãe morta, né, eu me lembrei, eu tenho um paciente que para mim é um caso clássico de mãe morta. Ele tem uma descrição de uma fotografia, né, em que está ele e a mãe, que assim, ele me descrevendo aquela cena, que está na fotografia, quando ele tinha lá 1 ano, 2 anos, era o próprio assim, nirvana, assim, ele e a mãe numa figura, num dia ensolarado, a mãe sorrindo para ele e tal, e essa mãe se deprimiu depois. Né? E hoje ele é um cara de 50 anos, né?
mas a vida dele foi pautada pela sensação de desamparo e esse núcleo melancólico, pela perda dessa mãe. Assim. E eu acho que ele tem um caso, ele tem um complexo da mãe morta. Assim. Então, assim, e que nós temos uma linguagem, eu e ele, que é muito interessante, que surgiu, essa coisa dos recursos. Né? Ele me disse assim numa sessão que ele estava na frente da casa dele, ele está em análise há uns 3 anos, né? E ele melhorou muito com a análise, assim, ele foi ampliando os seus recursos. E aí ele disse que ele estava na janela do edifício dele, olhou para a rua, e na frente do edifício estava a companhia de energia estava mudando o transformador do poste na frente da casa dele, né? Para colocar um transformador mais potente que abarcasse mais circulação de energia ali, né? Que estava, certo, tinha mais, enfim, estava precisando de um transformador maior, né? Ou seja, era um transformador maior que permitia uma circulação maior de energia, né? Sem como é que se diz? Sem cair o transformador. Sem queda de energia, sem queda. Sem queda. Sem ter queda, né? Então, aquele transformador maior permitia uma circulação maior. Quando está acima da capacidade, cai a chave, como se diz, né? E eu achei muito interessante, a gente passou a usar isso como uma linguagem da cultura daquele tratamento. Assim, né? O quanto ele disse que a análise está trazendo para ele a possibilidade de aumentar o transformador dele, né? Que é trazer mais recursos para ele, porque esse é um paciente assim que, se no local de trabalho dele alguém cumprimentasse ele de um jeito que ele achava que não era o melhor, o que ele queria, ele já entrava num quadro melancólico, né? Porque ele não conseguia suportar essas minúcias, essas vicissitudes do cotidiano ligado a essa questão. Então, o desamparo é traumático por si só. Num grau maior, num grau elevado, fica maior ainda o trauma e limita a construção dos recursos, né, que a pessoa tem para poder enfrentar isso. Assim. Bem, acho que nós agora podemos encerrar, né? E por conta da hora, senão vamos passar essa hora. E queria agradecer muito o Sérgio, Zélia, que foi muito interessante, e a todos os participantes, todo mundo que... Eu também queria agradecer de novo a Mônica, a Ana e a toda a sociedade pelo convite que me fizeram. Foi um prazer estar aqui, me senti muito bem acolhido, né? E gostei das participações, das perguntas, muito interessantes. Então, agradeço imensamente pelo convite. Também queria agradecer aos 2 palestrantes pelas participações muito interessantes e complementares, como o Zélia disse, né? E agradecer a todos pelas perguntas também, que eu procurei enviar. Pode ser que tenha ficado 1 ou 2 de fora, mas pelo avançar da hora já não deu mais para incluir. Tá? Então... E o meu agradecimento é por ter dado oportunidade de eu colocar para vocês, não é as minhas certezas, são as minhas incertezas. Uma delas é essa: do que nós falamos, afinal, quando lemos um autor como o Freud? O que é, no fundo, a psicanálise que eu faço? Não é de forma nenhuma que me ensinaram, isso eu garanto. Boa noite, então, né, gente? Obrigada pela visita toda, essa hora, e parabéns para os palestrantes. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada a todos por estarmos juntos. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço para todos.